Provavelmente você já ouviu que o aeróbico em jejum ele emagrece mais que o aeróbico alimentado. E aqui eu vou trazer alguns pontos do que eu acredito, do que eu gosto de utilizar com os meus alunos e também o que você pode aplicar no seu dia a dia. Primeiramente, vamos entender o que seria um aeróbico em jejum. Para a ciência, estar em jejum é uma janela sem alimentação de 8 horas. E o aeróbico alimentado, tá? Seria então quando, quando você fez alguma refeição durante essa janela de 8 horas, né? Então, se você se alimentou, por exemplo, 3 horas antes do seu treino, não seria um treino, um aeróbico em jejum. Partindo desses princípios, a gente tem que entender os tipos, ou melhor, as intensidades dos exercícios aeróbicos. Então, nós temos aeróbico de baixa intensidade, aeróbicos de intensidade moderada e aeróbicos de intensidade alta, tá? Que aí, para definir essas zonas de treinamento, nós utilizamos os batimentos cardíacos. Então, por exemplo, um aeróbico de intensidade moderada seria em torno de 120 a 140 batimentos por minuto. Acima de 140 seria uma atividade de intensidade alta e abaixo de 120 seria um aeróbico de intensidade baixa, leve. Alguns estudos trazem diferentes nomes. E aí, nós já se criou um mito, se criou algumas situações em que pessoas, estudos trouxeram isso, que o aeróbico alimentado, ele preservaria a massa muscular. Só que quando estamos falando de aeróbico de baixa intensidade, que é o que a maioria dos praticantes do aeróbico em jejum fazem, nós não temos essa esse esse prejuízo na manutenção da massa muscular, porque é um aeróbico de baixa intensidade. Se nós estivéssemos falando de um aeróbico de intensidade moderada e intensidade alta, aí sim nós poderíamos ter um prejuízo na massa muscular, na manutenção da massa muscular. Mas quando falamos de aeróbico de baixa intensidade, ele não vai ter relevância na manutenção da nossa massa muscular. E inclusive os estudos recentes trazem que eles fizeram um comparativo entre o aeróbico em jejum e o aeróbico alimentado, e a diferença no gasto calórico é em torno de 30 calorias, em que o aeróbico em jejum gasta mais 30 calorias comparado ao aeróbico alimentar. Então essa diferença é praticamente nula, trazendo para o nosso dia a dia, para a nossa realidade. Mas o aeróbico em jejum tem uma vantagem principalmente comportamental. Porque quando estamos falando de uma pessoa que tem a rotina toda bagunçada, ela é uma pessoa sedentária, ela não consegue criar o hábito de treinar, seja musculação, seja atividade que for. Incluir, prescrever o aeróbico em jejum é uma ferramenta principalmente comportamental para essa pessoa. Porque pensem comigo, se a vida da pessoa já é uma zona, já tá uma bagunça total. E aí ela encaixa, ela acorda meio contra a vontade ali e começa a caminhar na quadra de casa. Caminhou 30 minutos, 40. Ela vai chegar em casa de volta para se arrumar para o trabalho e afins. Ela não vai comer errado. Ela não vai comer o resto da pizza do dia anterior.
Ela vai preparar o café dela. Ela vai almoçar, se ela almoça no trabalho ou almoça fora, ela vai fazer uma escolha melhor, porque ela não vai querer colocar o resultado, o esforço dela lá atrás no fora. Então o aeróbico em jejum, apesar de não ter grande diferença comparado ao alimentado, é uma estratégia excelente para criação e manutenção de hábitos. Então eu não sou contra o aeróbico em jejum, muito pelo contrário. Eu sou a favor na questão comportamental. Eu por muito tempo fiz aeróbico de manhã cedo. Acordava, botava um tênis e ia para a rua caminhar, fazer um aeróbico de baixa intensidade. Mas agora, se nós falarmos de aeróbico de intensidade moderada e alta, aí o aeróbico em jejum já não é interessante. Porque, como eu falei anteriormente, nós teremos prejuízo na manutenção da nossa massa muscular. E aí sim seria interessante você estar alimentado, pelo menos 2, 3 horas ali antes do treino, inclusive para você ter energia suficiente para manter um ritmo, manter uma constância, fazer um treino efetivo. Fazendo um gancho para musculação, puxando um pouco para musculação, funcionaria teoricamente da mesma forma. Não tem problema você treinar em jejum. Você pode treinar em jejum. Desde que a sua última refeição tenha um aporte calórico suficiente e uma janela suficiente para o teu corpo digerir aquele alimento, aqueles alimentos, criar o glicogênio no seu músculo, repor o estoque de glicogênio, e aí sim você fazer um treino efetivo. Se você não se alimenta bem na noite anterior, você não vai conseguir treinar de forma efetiva e inclusive pode passar mal na academia. Pode baixar pressão, sentir uma tontura, né? E é o que chamamos de hipoglicemia. Então, a diferença é mínima comparado um ao outro. O aeróbico em jejum tem seus benefícios maior na questão comportamental. E realmente, o aeróbico alimentado ele tem uma, uma vantagem em relação à manutenção da massa muscular. Mas lembre-se, sempre esse benefício da manutenção da massa muscular seriam em aeróbicos de intensidade moderada e intensidade alta. Para leve, para intensidade leve, baixa, não tem tanta diferença assim. Outro ponto muito importante. Quando vocês já devem ter visto o pessoal falar, vou comer o meu pré-treino aqui. O teu pré-treino, a tua alimentação pré-treino, ela tem que ser no mínimo 4 horas, de 4 a 6 horas essa janela. Então, por exemplo, se você treina musculação, uma corrida, enfim, às 6 horas da tarde, o teu pré-treino não é o teu lanche, não é a tua batida com whey ali às 4 horas da tarde. Vai ser o teu almoço. Porque essa refeição das 3 horas da tarde, o teu corpo ele não conseguiu digerir e repor o estoque de glicogênio. Mas o teu almoço, sim. Essa refeição de meia tarde, ela vai ser apenas para saciar tua fome, para te não se sentir fraco durante o treinamento e não vir a passar mal. Mas ela não, o teu corpo ele não digere tão rápido os alimentos como muitas vezes a gente acha. Então, visando questão comportamental, aeróbico em jejum tem a sua vantagem. E se você tem dificuldades em ter uma rotina de exercícios, se você não está conseguindo manter uma constância, eu te aconselho a, primeiramente, tentar o aeróbico em jejum logo ao acordar, porque é mais fácil. Você só vai precisar pegar um tênis e sair caminhar na rua. Depois que você se adaptou,
passou um período ali que já virou um hábito para você, aí faz sentido você encaixar uma musculação no final da tarde, que tem uma janela para você se alimentar bem e fazer seu treino. Por muito tempo eu fiz isso. Depois eu inverti. Eu treinava de manhã cedo, fazia musculação de manhã cedo, e aí depois fazia o aeróbico no final do dia. Hoje, como minha rotina é mais flexível, trabalho de onde eu quiser, eu tenho uma flexibilidade geográfica. Então hoje eu consigo acordar, treinar, fazer o cardio e seguir o meu dia. Para mim funciona bem assim, porque eu já faço tudo pela manhã e tenho o dia do resto livre. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha tirado algumas dúvidas. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, manda as dúvidas que vocês possam ter nos comentários, que eu espero que de alguma forma eu possa te ajudar, possa te orientar, porque eu sei que o meio da musculação, de saúde, emagrecimento, existem muitas informações e isso às vezes acaba criando muito ruído na nossa cabeça, acaba ficando meio confuso e a gente muitas vezes se sente perdido. Eu sei porque eu já estive nessa situação. O intuito desse canal é ajudar vocês, é trazer um conteúdo mais denso, conteúdo mais didático mesmo, o que eu acredito, o que eu não acredito que funcione, o que eu acho que são estratégias melhores. Então, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e afins, beleza? Tamo junto e é só o começo.